Aqui, pessoal, o primeiro passo para você conseguir fazer o substrato do cogumelo, né, para produção, é você conseguir algum grão, e os grãos têm que ser de gramíneas, né? Ou seja, o que é a gramínea, né? São as monocotiledôneas, milho, gramas em geral, né? Aqui é painço, aqui é aveia com casca e aqui é arroz com casca, né? Chamado arroz agulha. No caso aqui eu estou testando para ver qual é o melhor, mas pode usar qualquer um deles que os cogumelos gostam, crescem. No painço, no milho, na aveia ou no arroz, né? O próximo passo, pessoal, é cozinhar os grãos até o ponto, né? E não tem segredo aqui. Você cozinha que nem cozinha um arroz normal. Você vê se ele está bem hidratado, né? Você vê que ele hidratou aqui, soltou da casca. Aí você pega um assim para ver se ele está bem molinho mesmo. Aqui não precisa nem fazer isso. Você viu ali, já viu que ele está bem hidratado, não precisa nem amassar assim, não. E vocês têm que ver também se lá no fundo o arroz ainda está encharcado. Então, se vocês pegarem uma colherada lá do fundo e ele vier muito molhado, com muita água, vocês ligam o fogo mais um pouquinho e deixam ele um pouquinho aí para secar a água. Então, o arroz ele tem que estar assim, ó, hidratado, ao mesmo tempo tem que estar soltinho e não pode estar encharcado. É simples. Pessoal, então qual é o próximo passo, né? O próximo passo vai ser ensacar os grãos. Simplesmente, né? Vocês vão perceber que o arroz que fica em cima, ele costuma ficar menos hidratado do que o arroz que fica lá no fundo da panela. Vocês vão ver que o arroz que fica no fundo, ele costuma ficar bem mais hidratado, às vezes até com excesso de água. Então o que vocês vão fazer? Se vocês verem que o arroz de cima está muito mais seco, vocês pegam as colheres de cima e pegam as colheres mais do fundo e mistura, né? Muito simples. Tentar não melar muito a borda do saco. Eu gosto de usar uma lata, né, para colocar os grãos. E eu gosto de pôr assim, porque suja menos, né? E aí vocês enchem mais ou menos até a metade do saco. Estão vendo? E aí o que vocês vão fazer depois? Vocês têm que enrolar, colocar esse saco dentro de mais outros 4 sacos. Você tem que colocar esse saco dentro de mais 4 sacos. Por quê? Porque esse arroz aqui é o arroz agulha, né? Vocês percebem quando vocês comprar que a casca dele é bem pontuda, ele fura o saco, né? Eu já tentei usar até 3 sacos e com 3 sacos eu tinha uma taxa de sucesso mediana. Alguns sacos furavam na hora de esterilizar na panela de pressão e alguns sacos não furavam. Então eu vi que a partir de 4 sacos, nunca mais furou nenhum saco quando eu passei a usar 4 sacos. Pessoal, depois de ensacar, eu vou mostrar a vocês aqui como que eu coloco os outros sacos aqui, né? Porque vocês vão perceber que quando o primeiro saco já está cheio de grãos, fica mais difícil de colocar dentro dos outros. Primeiro eu abro, né? Aí o que eu faço? Eu amasso aqui as pontas contra o corpo mesmo, né? Ou então contra uma superfície, para que as pontas fiquem assim, ó, amassadas. Tá vendo? E aí ele consegue entrar com mais facilidade. E aí você vai fazendo isso. Cada saco que você for pôr, você vai amassando aqui as laterais aqui, ó, contra a superfície. Você pega o saco, abre. Depois disso eu amarro com barbante. Quando vocês forem amarrar, qual o segredo? Vocês não vão apertar até o fim. Vocês vão dar um nó frouxo. Vocês têm que dar tá aberto aqui, né? E aí você dá um segundo nó para segurar. E por que isso?
porque você vai pôr na panela de pressão para esterilizar. Isso aqui tem água ainda, né? Tem vapor. Vai fazer pressão dentro do saco. Se você fechar completamente o saco, vai estourar o saco dentro da panela de pressão, né? Vai rasgar ele. Então você tem que deixar uma abertura. Essa abertura você vai fechar após a inoculação, que vocês vão ver aí na sequência do vídeo. Aí eu vou continuar fechando aqui os sacos agora. E é isso. Daqui eles vão para a panela de pressão agora. Pessoal, vou mostrar para vocês agora como que eu coloco os sacos dentro da panela de pressão. Vocês percebam que eu coloco sempre uns palitos de hashi, né, de sushi ali no fundo da panela, porque o fundo da panela esquenta muito, né? O metal fica em contato direto com o fogo, e se o saco encostar direto na panela, no fundo, ele vai derreter, ele pode derreter e rasgar, né? Então vocês colocam um isolante aí, como eu coloco os sacos aqui. No fundo normalmente cabem só 2, eu coloco 2 sacos. Normalmente eu coloco 4 sacos por panela, porque é o que cabe aqui. Esse aqui eu vou colocar 3, eu coloco mais um aqui assim por cima. Só que prestem atenção, eu nunca coloco tampando a saída do outro saco. Porque as duas saídas, elas estão livres, né? Porque vai sair vapor por aqui pela entrada, como eu mostrei pra vocês, que fica aberto aqui. Eu vou tapar, fechar mesmo, apertar isso aqui depois, né? Eu vou colocar aqui pra baixo, ó, e tentar deixar assim, para que esse pedaço de plástico não tampe a saída de vapor da tampa da panela. E é isso, é assim que fica. Eu vou tampar a panela e vou botar no fogo, simples. Pessoal, se vocês puderem deixar um joinha aqui no vídeo, é bem rápido e me ajuda bastante. Valeu, gente. Aqui no canal vocês podem ver o vídeo ensinando a fazer a cultura líquida em casa e as seringas do micélio. Pessoal, agora eu vou inocular os sacos que foram esterilizados aqui. Eles passaram a noite, né, esfriando. A ideia é que você só abre a panela de pressão depois que esfriar. Pra quê? Pra evitar ao máximo contaminação, cara. Você vai abrir isso aqui só na hora de inocular. E não esqueça que os sacos ainda estão abertos aqui, eles não foram fechados completamente, para que a pressão dentro deles pudesse sair. E qual o segredo? Vocês têm que ligar as bocas do fogão. E qual a ideia das chamas ficarem acesas, né? As chamas têm que ficar acesas porque isso diminui a possibilidade de haver contaminação, né? O fogo, ele cria um sistema de convecção, onde o ar mais frio e sujo ele é puxado, né, pela parte de baixo do fogo, da chama. Ele é esterilizado pela chama, ele sobe quente e limpo, né? E chega em cima, ele resfria e desce de novo, vamos botar assim, né? E aí ele é absorvido de novo, onde ele é esterilizado de novo, aí ele joga para cima. Então cria um sistema de convecção aqui na área. E essa área você cria, em teoria, um perímetro estéreo, né? Para você trabalhar aqui com mais segurança e menos contaminação. Então, ali estão as seringas, né? Eu vou passar álcool em absolutamente tudo. Vou posicionar aqui o celular para a gente poder visualizar melhor esse trabalho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou borrifar álcool nas seringas, né? Limpar elas todas. Aqui. Vou virar elas do outro lado e borrifar álcool do outro lado também. Cuidado com o fogo aqui usando o álcool 70, viu? As mãos. E agora sim. E qual o próximo passo? Antes, vocês têm que ver se o micélio, ele veio aqui que ele se agregou. Que o micélio ele ficou agregado. Então o que vocês fazem? Vocês vão segurar o êmbolo com a tampa fechada. Você segura aqui o êmbolo e sacode bem, de forma que não permita nem sair e nem entrar líquido. Tem uma bolha dentro, a ideia é que as seringas tenham uma bolha para permitir que você agite e você desmanche o micélio, né? Porque se o micélio ele fica... Lembrando que tem um vídeo no canal ensinando a fazer a cultura líquida e as seringas com micélio, gente. Como é que a gente pode dizer? Aglomerado aqui em um local só, quando você for inocular,
todo micélio vai ir em uma seringada só, né? Se às vezes usa a mesma seringa para inocular 3 sacos, você vai conseguir inocular só um, porque o resto dos sacos, quando você for inocular, vai ter só a mídia sem o micélio. Então o que você faz antes? Você faz isso. Pega o micélio, você pega a seringa e sacode bem, sobe, desce aqui. Pode dar uma boa sacudida e olha contra a luz. Vou olhar contra a luz. Tá bem triturado. Tá bem triturado, tá bem macerado aqui. Dá pra ver pela imagem. E eu vou começar a inocular agora. Vou dar mais uma espreada de álcool, porque eu tô falando... Gente, quando vocês estiverem inoculando não é pra ficar falando igual eu não, viu? Eu tô falando porque eu tô fazendo uma demonstração aqui, mas sempre que você fala, você tá contaminando tudo. Tá voando gota de saliva pra tudo que é lado, é cuspe pra tudo que é lado. Pode ter certeza, por mais que você fale de forma cuidadosa, você tá contaminando tudo. Então, não é pra falar nada enquanto tá inoculando. O que eu faço? A agulha, ela tem que ficar vermelha, vocês estão vendo? Sim, vermelha. Simples. Pessoal, eu editei aqui só para mostrar a vocês rapidinho a forma mais simples de inocular, que é aqui, ó. Um furo apenas, ó, simples, 1 ml e é isso. Tá inoculado, agora é só fechar. Mas eu vou dar continuidade aqui ao vídeo para mostrar a vocês formas mais eficientes. Uma seringada aqui. Pronto. Nesse saco eu utilizei uma seringa inteira, porque esse saco ficou menos tempo na panela de pressão, eu quero garantir a esterilização máxima. Só uma, dá uma inoculada. Aqui, como eu usei a seringa inteira, a colonização vai ser mais rápida, né? Mas vocês podem fazer daquela forma que eu fiz no primeiro saco, inoculando apenas 1 ml, um furo. Vai ser mais devagar, mas se você fez tudo direitinho, vai servir do mesmo jeito. E isso já garante que o saco vai ser inoculado se você esterilizar bem. Aí o que eu faço depois? Antes de partir para o próximo saco, eu já vou tapar os furos desse para garantir que não há. Então eu já vou tapar os furos aqui, ó. Passar para o próximo aqui. Sério. Flambar a agulha para que ela fique vermelha. Conseguem ver? Não dá para ver não. Vocês já viram como é que fica? Vermelha. O micélio dentro do saco. Percebam como eu vou fazer isso. Eu vou dar uma inoculada aqui, ó. Um pouquinho aqui, eu vou virar ela de novo. Um pouquinho aqui, vou virar ela pra cá. Um pouquinho pra cá. Vocês prestem atenção nisso que eu vou fazer, que é sem tirar a agulha de dentro do furo, hein? Vou virar pra trás aqui, ó. E um pouquinho. Pronto. Utilizei mais ou menos metade da seringa aqui, ó. Tá nos 5 ml, a seringa é de 10. E eu vou... Vocês viram que foi só um furo que eu fiz nesse saco, mas é como se eu tivesse feito 5 para ver qual que é mais eficiente. Se é mais eficiente para mim fazer vários furos em locais diferentes, ou se é mais eficiente eu fazer apenas um furo e tentar, através desse furo, espalhar o máximo dentro, né? Que eu gasto menos esparadrapo e também diminuo o risco de contaminação. Ou melhor, estou tentando ver se isso diminui o risco de contaminação. Vou tirar ele, porque eu já terminei de inocular ele. O próximo saco eu vou inocular como? Eu vou fazer diferente desse. Fazendo furos tanto em cima como embaixo, vocês vão ver como. O barbante estava aqui, ele estava frouxo, permitindo uma saída de ar. Eu não abri o saco, vocês perceberam? Eu trouxe ele para cá, eu só puxei ele sem abrir aqui a abertura. Que tá meio
derretidas, sei lá. Vou apertar bem. Agora sim eu fechei. Escapuliu aqui, agora eu fechei. Agora o saco tá fechado. Vocês têm mais segurança para manusear ele, para trabalhar ele, para tirar ele daqui. Pronto. Esse saco ele já está inoculado. O que eu vou fazer agora, como esse saco foi apenas uma inoculação, eu vou misturar a cultura. Esse saco, dá uma espraiada de álcool aqui nele, né? De novo. Vou espraiar aqui a seringa também. Ficou aqui um tempinho. Vou flambar de novo a agulha. Vou inocular aqui. Mais ou menos 1 ml. Vou flambar de novo. Um ml. 1 ml. 1 ml. O que eu vou fazer agora? Eu vou tampar essas aberturas antes de virar o saco de cabeça para baixo. Eu uso esparadrapo, mas gente, a maioria das fitas você pode usar qualquer fita. Eu prefiro usar esparadrapo porque ele vem da farmácia, ele é feito já para ser uma coisa asséptica, né? Para ser limpo. Pronto. Aí, antes de virar o saco, eu vou fechar ele aqui, ó. Da mesma forma que eu mostrei para vocês. O outro. Não é para abrir aqui. Para fechar sem nem abrir. É meio contraditório, né? Fechar sem nem abrir. Mas beleza. Puxei um pouquinho aqui para dar uma margem de trabalhar depois. Para eu conseguir revolver o arroz que está dentro do saco. Pronto, agora eu vou virar ele de cabeça para baixo. E o que eu vou fazer? Eu vou inocular a parte de baixo agora também. Esprear álcool. Flambar a agulha novamente. 1 ml desse lado. 1 ml desse lado. No meio. 1 ml aqui no meio. 1 ml mais aqui embaixo. Aqui. Pronto. Vocês viram que eu fiz um total de em torno de 8 a 9 inoculações nesse saco. Sendo 4 em cima e 4 na parte de baixo dele, da base. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor aí. Fazer 5 na parte de cima e 4 embaixo. Fazer só 3 embaixo. Vocês vão testando. A verdade, gente, é que se você fizer tudo direitinho, esterilizar bem os sacos na panela de pressão, você não precisa de nada disso, né? Você pode inocular só 1 ml por saco. Igual eu mostrei para vocês ali no primeiro saco, né? Bem pouquinho, fazer só um furo, só uma inoculação com 1 ml, que isso vai dar certo. Claro que, no meu caso, vale mais a pena fazer vários furos aqui, porque eu ganho muito tempo com isso, né? Os sacos, quando eu faço apenas um furo, eles demoram mais tempo, né? Demoram quase um mês para colonizar completamente. Quando eu faço mais de um furo, quando eu inoculo na parte de cima e de baixo, da forma que eu fiz nesse saco aqui, que vocês estão vendo, ele coloniza muitas vezes na metade do tempo, às vezes até menos. Né? Vocês veem que tá bem aqui, né? Agora, é isso. Esse saco aqui, ele tá pronto para ficar colonizado. Esse aqui eu mostrei para vocês que eu fiz só 4 furos na parte de cima, né? Ele também está perfeitamente inoculado já. Mas como eu falo para vocês que eu prefiro fazer do outro jeito, eu vou inocular ele na parte de baixo também. Mas vocês não precisam fazer isso se não quiserem. Se quiserem poupar mais cultura líquida, não usar tanta cultura líquida, vou fechar ele completamente aqui, ó. Eu vou rifar álcool nele, seringa. Aqui no canto um furo, 1 ml. No outro canto outro furo, mais 1 ml. Vou fazer o último furo aqui embaixo, só 3 furos embaixo desse saco. 3 inoculações em cima, 5 inoculações. Pois ele não pode ficar aberto não, então vocês têm que lembrar de vocês furar. Pronto. Esse saco agora está pronto também para...
Pessoal, quase um mês depois da inoculação, né? Exatos 23 dias após, é assim que os grãos ficam, ó. Bem branquinhos, ó. O micélio colonizou tudo. Eles estão totalmente cobertos pelo micélio do fungo. E eu trouxe aqui um saco do arroz para vocês verem como fica aqui, né? Um saco do milho. Isso aqui preto no milho também não é contaminação não, gente. Isso aqui é que eu queimei sem querer o grão. Vocês veem que ele tá bem colonizadinho aqui, ó. Todo branco também. Bem bonitinho. E o painço, né? Nosso querido painço. O painço, ele é o mais rápido para colonizar, né? Olha como ele fica bonito. Ele coloniza completamente em quase 15 dias. Mas ele é um pouquinho mais caro, pelo menos aqui no Goiás, né? Mas nada que faça tanta diferença. Mostrando aqui pra vocês. Também bem branquinho, totalmente colonizado. E, gente, é esse vídeo aí com quem quiser aprender, né? Cultivar cogumelo em casa de forma simples, rápida e barata. Só com o que tem no lar. E deixa os comentários aqui embaixo, as dúvidas, que eu vou responder todas as dúvidas de vocês, beleza? Tamo junto, gente. Até a próxima segunda parte do tutorial, que vai ser a parte da frutificação.